Eu entendo que Deus criou o homem e a mulher, né, que se casassem, enfim, deixar pai e mãe e tal, e casado para sempre. Então, eu acredito nisso que você leu, é o que você leu. Casou, não tem que separar. E se separar, Não casa de novo. não pode casar. Não casa de novo. Fica Agora, como- o que acontece? Tem fatos que às vezes chega caso, por exemplo, a pessoa vai lá e está sendo espancada pelo marido. Não, mas isso até na Bíblia São Paulo fala, né? Que em caso de, enfim, se a mulher Existem corre... alguns casos que Isso. Porque às vezes em a nenhuma igreja hipótese, permite, né? mas em nenhuma hipótese as Sagradas Escrituras liberam o segundo casamento, né? E diz, mas assim, é o que eu te falo, sobre essa situação que você está falando, sobre agressão, coisas de perigo de vida, um fato. Agora, fora isso, você deve permanecer casado. Não, tudo bem, mas em relação ao segundo casamento? Não, casou, tem que continuar. Não tem segundo casamento, não deveria ter, né? Porque algumas denominações aceitam, né? Então, aí o que acontece? Maioria, acho. eu acho que a própria Igreja Católica aceita. Não, lógico que não. Um segundo Imagina, casamento? de jeito nenhum. Assim, O segundo casamento só pode acontecer se fica provado que o primeiro não aconteceu, Que foi nulo. que o primeiro foi nulo. E como é que se constata isso? Houve engano, dolo, a pessoa é doida, não tem condições de casar, imatura, enfim. Ou o casamento foi feito de forma errada. Por exemplo, chega lá o cara, engana a mulher, ele já tem outra, e não tem nenhuma disponibilidade, não quer ficar casado. Mas casa porque ela está insistindo, não sei Sim. o quê. Chega lá na frente, ele diz, olha, na verdade eu casei, mas aquilo foi um teatro. Sim, Eu já tinha outra, eu não queria ficar com você, etc, etc. Então esse casamento é nulo. sim. Isso vale até para o direito civil, É. inclusive. aí quando chega para mim, às vezes chegam para mim pessoas que são de segundo casamento, né? Ou, enfim, divorciaram, né? O que eu faço? Pastor, eu tô desesperado, né? Porque, enfim, aconteceu, eu separei, não tinha entendimento. Aí eu falo, olha, eu não sou juiz, eu não sou Deus, eu não sou dono da verdade, enfim. Eu acho, assim, todo mundo tem que ir em Deus. A Bíblia, existe o princípio de Deus que está escrito. Então, eu não sou o seu juiz, eu falo para a pessoa. Eu não estou aqui para julgar, né? Até porque Mas vocês, como padre e pastor, podem casar uma pessoa pela segunda vez, entendendo a situação? Não. eu não caso ninguém pela segunda vez. Porque eu não entendo que seja algo que Deus tem como princípio e o que Deus queira para todos nós. Mas eu entendo que Mas não caso sou... entender essas situações como... Isso, então. Existem possibilidades ali, pelo que eu entendi, dentro da Bíblia, dentro das leis da igreja, que se for comprovado que o casamento foi nulo... Mas aí não é um segundo casamento, é um primeiro, porque Seria o primeiro porque era o primeiro não valeu. teatro. Eu acho o seguinte, Ficção. todo caso... Entendi. Você tá entendendo? Todo caso é um caso. Eu tenho uma história, ele tem uma história, todo mundo tem uma história. Então, cada história é uma história. A gente não pode ser juiz, você tá entendendo? Sim. Porque às vezes Não é o papel vem de situações... vocês. Porque vem muitas situações que a gente não pode levar o ferro e fogo, entendeu? Sim. A gente tem que Muitas entender vezes aquela as história. pessoas casaram antes de se converter. Muita história, não tem entendimento, é muita a base coisa. do casamento. Perfeito. Então, assim, é muito forte, às vezes até polêmica. Eu falo assim, não pode. Não sei o quê. Porque cada um tem uma história. Existe o princípio. Eu vi Esse é o vídeo princípio. dela, complementando isso, eu vi um vídeo da Pietra que até viralizou recentemente, que ela falou que a mulher precisa aceitar a traição. Perdoar. Perdoar. Eu falei em perdão. Aí teve gente que respondeu, mas pode perdoar e tchau, cada um pro seu lado. Eu falei, não, perdoar não é 70 vezes 7 que você perdoa. Então Tanto a casamento mulher quanto o indissolúvel. marido, no caso. Claro, é que eu tava dando uma aula pra mulheres e o corte saiu daí. Mas, claro, ambos devem perdoar. Imagina então, se... a traição dentro de um casamento deve ser perdoada tanto pelo homem quanto pela mulher? Sim, é que assim, procure se casar com uma pessoa decente, né? Que você confie, que não vai te trair, não é pra você claro. ficar... Eu acho que ninguém né? casa com a intenção de se separar, né? A gente tem uma aliança com Deus, não tem? Quantas vezes a gente rompe essa aliança? E aí entra num ponto que chegaram essas perguntas. Por que o padre não pode se casar e construir uma família? Porque, bom, em primeiro lugar, essa coisa de pode, né? Por que o padre não pode? Poder, eu poderia. Eu pediria dispensa à Santa Sé e me casaria. Deus me defenda. Mas como padre, não. Não, como padre, não. Como sacerdote em exercício, não. Mas por que... Porque, veja bem, o ministério sacerdotal, ele exige uma consagração total. Tem muitas razões para isso. Acho que a razão primeira é a razão cristológica. Cristo não se casou. E Cristo não se casou porque ele veio para dar a vida em sacrifício.
E quando você se casa para ter filhos. Então você quer prolongar a sua vida física através dos filhos. Há uma outra razão cristológica. A primeira aliança, o Velho Testamento, estava baseado na transmissão da vida biológica. Abraão e a sua descendência. Então o que é um judeu? É um descendente de Abraão. No Novo Testamento, não. A propagação se dá pela fé. É por isso, por exemplo, quando chegam para Jesus e dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te esperam, ele diz, mas minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não porque ele estivesse desprezando a sua família de sangue, mas ele está dizendo que no Novo Testamento já não é mais uma aliança feita com uma descendência física, mas é mediante a pregação da palavra. Sim. Então, um sacerdote que se dedica ao ministério, ele, por razões cristológicas, não se casa, porque o seu modo de propagar-se é mediante a pregação do evangelho, a administração dos sacramentos e assim por diante. Agora, a razão pastoral me parece até mais óbvia. Veja, eu estou à disposição dos meus fiéis a qualquer hora do dia ou da noite. Sim. Então, esses dias, por exemplo, uma pessoa me telefonou, eram 11h30 da noite, eu estava muito cansado, era um domingo, e me disse assim, padre, fulano está tentando se matar. Peguei o carro, fui na casa do fulano. Nesse sentido, se o pastor estivesse com filhos, famílias, ele não poderia... Se o filho está doente, ele não pode fazer isso. Entendi. Então é uma doação da vida mesmo. Sim. Então, por exemplo, esses dias eu estava atendendo uma pessoa em casa, um problema sério, estava rezando com ela, etc. Assim que a pessoa saiu, aliás, antes mesmo dela sair, já tocaram o interfone, uma menina que estava surtada. Trazem a menina lá. Saiu da minha casa meia-noite. 100% do seu tempo é dedicado para Claro, ajudar pessoas, como padre. o dia inteiro. Então, eu não posso dividir essa minha atenção com nenhuma mulher, etc., com filhos. Aí as pessoas falam, mas o senhor, o senhor não sente falta? Eu não sinto, me desculpa. Mas assim, mas o senhor não se sente sozinho? De graças a Deus, porque é o momento que eu tenho para ler, para estudar. Se eu chegar em casa e tiver alguém falando blá, 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 no meu ouvido, eu vou entrar em pânico. O Padre Paulo falou uma vez, perguntam pra mim se eu não sofro de solidão. Ele falou, eu não, sofro de multidão. Exatamente. Seja bom padre pra você ver o que acontece, né? Então, Interessante.